Bem-vindos ao Café com Red, o podcast da Reveste Red. E hoje eu vou conversar com a Alice Garcia, tudo bem? Tudo bem, Isa. Seja bem-vinda, tudo bem também. Obrigada pelo convite. Alice, vamos começar pela sua história. Eu amo, né, saber histórias de vida, da profissão. Como que começou esse seu amor pela arquitetura ou escolha pela profissão? Como que começou? Você sempre gostou? Eu sempre gostei de matemática, sempre me dei bem em exatas. E meu sonho era trabalhar com uma parte mais criativa, assim, sabe? Eu acho que eu não me enquadraria num trabalho de fazer a mesma coisa todos os dias. Então, na hora de fazer vestibular, a gente tem que tomar uma escolha, né? E nem sei se foi uma escolha, assim, consciente. Nunca, tipo, uma certeira, assim, tenho certeza que eu quero fazer isso. Mas isso é legal, porque geralmente quem se dá muito bem em exatas, o pessoal fala que é meio que contra, né? Exatas e a arte, né? E com você casou os dois, isso foi bem legal. Gosto bastante de história, artes, então foi uma das escolhas que eu achei que casava, assim, essas minhas preferências. E aí, deu certo, foi. Você apaixonou durante a faculdade? É uma faculdade bem difícil, né? Exige bastante da gente, mas também prepara. Então, durante o curso, eu fui me preparando e eu gostei cada vez mais da profissão, assim. É uma profissão que abre muitas portas. Qual que era a matéria, assim, que você mais gostava? Você lembra? História da arquitetura, história da arte, projeto, né? Eu acho que todo arquiteto, a matéria que mais ama é o projeto, porque é o que a gente trabalha, de fato, a maioria dos arquitetos, né? E como que é hoje, assim? Você trabalha, tem o seu escritório, como que funciona? Desde que eu me formei, eu comecei a pegar alguns projetos. Comecei como todo mundo, pegando o projeto de alguns conhecidos, vizinhos, tios. E continuo assim, né? Tenho meu escritório, é em Mandaguari o meu escritório. Ai, que legal. E você mora lá? Eu moro em Marialva. Sempre morei em Mandaguari, mas depois de casada, por uma questão logística, me mudei para Marialva. Então você mora em Marialva e trabalha em Mandaguari. Continuo com o meu escritório lá, a maioria dos meus clientes são de lá, né? E aí faço a parte de projeto arquitetônico, projeto de interiores, alguns projetos comerciais, mas o meu maior foco é projeto de interiores. Que legal. Você sente alguma diferença, assim? Porque o seu escritório é numa cidade menor, você acaba atendendo na cidade ali, né? Mas tem muitas referências e muitas coisas daqui de Maringá, né? Então, a gente fala que é quase junto ali todas as cidades, né? Você sente alguma diferença, tipo, de projetos daqui mesmo e das cidades menores? Na verdade, tudo que a gente vai aplicar no projeto, todos os materiais, a gente vem para Maringá, porque é onde tem, assim, mais opções, né? Os lançamentos. Então, esteticamente, não. Assim, o que é feito aqui é feito lá. Mas na mentalidade do cliente, assim, ainda há algumas resistências lá. Então eu percebo que, às vezes, depois de ver em algum lugar que não foi visto lá ainda, algumas pessoas começam a aceitar algumas ideias mais novas. Mas, de um modo geral, é similar. Mas tipo o que, assim, as ideias resistentes que você vê? Algum tipo de iluminação novo, ou algum revestimento. Assim, estética mesmo, né? Mas a questão, assim, da resistência com a profissão, não? Não, com a profissão não. Eu percebo que cada vez mais as pessoas buscam um arquiteto, seja para soluções pequenas ou grandes, assim. Tem gente que me procura para mudar um portão. Que legal! E para construir mais ainda, né? Assim, eu percebo que as pessoas valorizam cada vez mais a opinião profissional. Que legal. Essa questão do portão, que eu já fiquei interessada, era mais por conta da estética ou da funcionalidade, ou os dois, assim? Os dois. Eu acho que, assim, as pessoas, elas percebem que é algo resolvido, pensado, com uma solução melhor, você não tem mais que refazer, né? Então, eu acho que tanto pela funcionalidade quanto pela estética, os dois. Que é legal porque às vezes o cliente vem por conta de um portão, por exemplo, mas depois ele gosta tanto que ele acaba, né, fazendo outras coisas também. Já aconteceu isso com você? Nossa, muito, assim. Muita gente que eu já atendi pra fazer uma cozinha, depois voltou pra fazer uma casa, né, uma loja. E por ser cidade pequena, acontece muito isso de indicação, né? Então hoje eu tenho a sorte de poder falar que meu trabalho a minha propaganda já é boca a boca, assim, que legal. Sabe? Que é que mais funciona, né? Ainda mais em cidade pequena. Tem o lado ruim também, que você também não pode pisar na bola, né? É uma coisa que você tem que cuidar pra não
deslizar. Eu tava olhando ali, né, nos seus trabalhos, eu vi um quarto de bebê. Não sei se você sabe, eu tenho 2 filhos, gente, sou uma mãe babona. E daí eu fiquei imaginando, né, nesse caso eu imagino que você fez só o quarto do bebê mesmo, não foi a casa toda, né? Eu não lembro de qual quarto você estava falando, mas eu faço ambientes separados. A pessoa pode me contratar só pra fazer um quarto. E aí eu fiquei pensando, gente, como será que é lidar com pais, principalmente os de primeira viagem, num quarto de bebê que tem tanta expectativa, né, Alice? Como que é, assim, essa experiência? Você vê alguma diferença quando é assim? Eu acho que essa expectativa acontece tanto para um quarto de bebê quanto para uma casa, porque o sonho do brasileiro é ter a sua casa, né? Fazer do jeito que sempre sonhou, então acontece. E acontece também com o quarto. Agora eu estou lembrando do quarto de bebê que você tá falando comigo. E acontece sim, principalmente porque esse caso foi de um casal de amigos meus que eles lutaram muito para ter o bebê. Olha só. Passaram por uma dificuldade de engravidar e tudo mais, então era realmente um sonho do casal. Então coloca Quer dizer, muito antes do bebê existir, às vezes eles já imaginavam o quarto, eles já sabiam. Inclusive eles já tinham falado comigo antes. Olha, quando eu engravidar, você vai fazer o quarto do bebê. Já tinha ideias salvas, assim. Então, coloca-se muita expectativa, assim. Mas e aí, eles como que faz pra resolver isso, assim? A gente tenta conciliar a expectativa com a realidade. No caso deles, deu tudo certo. De todas as ideias, tudo que eles queriam colocar no quarto, a gente conseguiu tornar real. E quando não, porque assim, a gente tem que tornar a ideia do ideal pro real. Eu converso muito com os clientes sobre isso, assim, porque senão pode gerar muita frustração, né? E no projeto a gente tem que conciliar espaço, estética, orçamento. São várias coisas que podem dar errado, então a gente tem que estar com tudo alinhado. Então, sempre converso com os clientes sobre as possibilidades para a gente tentar ir pelo melhor caminho. Existe algumas regras, tipo, no quarto do bebê, por exemplo, que tem que ter, assim? A gente tem que prezar muito pela segurança, né? Por exemplo, não colocar berço em um local, assim, perigoso, perto de janela, pensar no cuidado até com a movimentação da criança. Usou-se há algum tempo atrás, e acredito que tem muita gente que gosta ainda do quarto montessoriano, né? Que é pro bebê com o tempo e poder se movimentando. Que é aquela caminha no chão, né? Exatamente. Os móveis adaptados para um desenvolvimento do bebê. À medida que ele começa a engatinhar, ele já consegue ficar ali na caminha no chão, sozinho, descer e tudo mais. Então, algumas regras a segurança do bebê, conforto térmico, né, na medida do possível. Hoje todo mundo tem um ar-condicionado, né? A maioria das pessoas já consegue climatizar o ambiente, mas quando não, a gente tenta colocar num lugar com o sol da manhã, né? Que no verão aqui é bem quente, então algumas regrinhas, assim, né? Mas é bastante detalhe, né? São muitos. É bastante coisa. Você tem que ir dando check ali, assim. Porque quando a gente olha, né? E eu acho que os pais também, quando olham, eles querem o que tá ali, é o visual mesmo, né? Então, eu quero essa cor, quero esse tema. Mas por trás tem tantos detalhes que vão fazer a diferença, como você falou, na segurança do bebê, né? Na qualidade de vida mesmo da família como um todo, né? Uma coisa bem legal também para trabalhar no quarto do bebê é a iluminação. Que a mãe levanta à noite para amamentar, daí ter uma luz mais indireta, né, mais amarelinha, pra não despertar tanto. Então tem vários detalhes. Muito legal. Uma luz para dar um soninho também, né? Tem tudo isso, né, gente? A cor do quarto, ser uma cor mais suave. Exatamente, uma cor não tão enérgica, né? Mais relaxante. Tudo. Tá vendo, gente? É só arquiteto pra pensar em tudo isso, não é mesmo? São muitos detalhes. São muitos detalhes. E aí, você tava comentando que você adora a parte de interiores, assim, né? E como que é isso? Você consegue também, né, colocar o seu gosto pessoal? Você sempre vai muito, assim, naquilo que o cliente te pede? Você tem uma linha que você segue? Olha, eu tento conciliar o gosto do cliente. Ele já vem com uma carga, com uma biblioteca na cabeça dele e no celular. Muita gente vai salvando, que é muito bom pra gente conseguir. Foto. E também tento colocar o que eu já tenho de experiência para melhorar o que ele gostaria de fazer, né? Então é uma junção das duas vontades, digamos assim. Mas eu tento sempre prezar pela vontade do usuário.
porque afinal é ele que vai viver no ambiente, né? Que vai ficar ali. Uhum. E aí o seu gosto pessoal é qual, assim, estética mais clássica, mais contemporânea? O que você gosta? Eu me coloco como contemporânea. Como contemporânea. E eu acho que isso do Instagram ajuda muito, porque daí a pessoa já consegue ir atrás de um profissional que vai de encontro com o gosto dela, né? Então, tem uma ideia já. Exatamente. Então, Legal. Os meus projetos são mais contemporâneos. Eu faço um projeto clássico, se for do gosto do cliente, mas eu acredito que ele não será tão atendido quanto por um arquiteto que já trabalha com mais frequência com projetos clássicos, porque já tem mais experiência na área, né? Então, isso é muito legal, né? A gente sempre fala, tem público para todos os arquitetos, exatamente, né? Porque aí cada um vai conseguir atender melhor um estilo diferente. Quando a gente recebe, né, nós clientes, das pessoas leigas, quando a gente recebe um projeto, vem cheio de especificações ali, né? E a gente não entende nada. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso pra gente, assim, qual que é a importância de todos aqueles números, aquelas coisas no final? Porque mais pra esse cliente final mesmo, assim. Você fala tudo que é entregue no projeto? Olha, eu acho que o projeto serve... hoje muita gente acha que o projeto é a imagem que a gente vê na internet. Né? Quando os leigos, né, a gente recebe, a gente acha que vai receber aquilo. A imagem, ou aquele projeto 3D que a gente vai ver. Mas, na verdade, tem um trabalho enorme por trás, né, de medidas e de números. Tem. Então, assim, a gente começa fazendo uma planta baixa do ambiente, que é o layout. Aí ali a gente desenha os móveis, como eles vão se dispor, o que vai ficar onde. E aí disso a gente vai para a imagem. A imagem a gente consegue ver como vai ficar o ambiente na realidade, é como se fosse uma foto. Aí, para a gente transformar o nada, o ambiente em branco, naquela foto, a gente precisa de um caderno de especificações técnicas, né? E é para isso realmente que servem essas especificações. Então a gente faz plantas de revestimento, pontos hidráulicos, pontos elétricos, iluminação. Tudo que for colocado no ambiente tem que ser detalhado. É porque assim, nenhum arquiteto, a não ser um executor, a gente não fica na obra o tempo todo. Então, quem vai fazer o serviço, né, o prestador de serviços, tem que saber como fazer para que fique do jeito que estava na foto. É para isso que serve aquele caderno de especificações técnicas. A gente não pode ficar lá. Então, a minha ideia tem que estar ali no papel, falando, olha, isso tem que ser feito dessa forma, para que aí possa ser executado. Acontece de aí ter dúvidas, né? Eletricista, pintor, encanador, aí a gente liga ou faz uma visita técnica para explicar, tirar alguma dúvida, mas o grosso do serviço tem que estar detalhado. É o detalhamento que todo mundo fala, né? O detalhamento, que daí vai servir para minimizar os erros, então, ali. É um caderno que fala como fazer e quando fazer e minimizar os erros, né? Mas aí tem cotas são as medidas que tem que ser feito cada coisa, cores, acabamentos, tudo tá lá. Ai, muito trabalho, né, gente? Maravilhoso, muito legal. Alice, a gente sabe, né, até a Reveste Red mesmo, né, tá em várias feiras, vários projetos, trazendo as novidades. Você gosta de sempre estar, né, conhecendo os projetos, as feiras. Qual que é a importância disso? Não só para um profissional que já tá na área, né, que às vezes fala, eu já sei bastante coisa, já tá bom, que a gente já sabe que nunca tá bom, né? Quanto para os estudantes também. Qual que é a importância que você vê de sempre estar presente nesses eventos, nessas feiras, conhecer de repente as indústrias? Como que é isso para você? Olha, nessas feiras a gente aprende mais sobre cada produto, que é muito importante para o arquiteto aprender sobre o produto para poder especificar corretamente, né, o que pode ser colocado aonde, a melhor forma de fazer, e também os lançamentos. E os lançamentos não são importantes somente por uma questão de, é uma coisa nova. Uma tendência. É, né? Uma tendência, não é nem tanto isso, assim. Tem muitos produtos lançados nessas feiras que vêm para otimizar mesmo o dia a dia das pessoas. As lojas também nos convidam para conhecer muitas coisas das marcas que eles recebem, né? E tem muita coisa legal, principalmente eu percebi isso muito no pós-pandemia, que a gente já veio em eventos aqui na Reveste, que eles nos mostraram algumas
algumas tecnologias de bacia sanitária, cuba, torneira que não precisa do toque. Então tudo isso a gente aprende nessas feiras, muita coisa nova, assim mesmo, que ajuda no dia a dia, na funcionalidade. E aí você consegue depois aplicar isso nos seus projetos, explicar melhor para o cliente também, né? Isso exatamente. É nessas feiras que a gente aprende o que tem para poder aplicar nos projetos da melhor forma possível. Legal. Gosto de histórias, tá? Você tem alguma história, ou uma ou duas, enfim, de alguma coisa que já aconteceu num projeto, ou que deu muito certo, que deu muito errado, enfim, alguma coisa que você pode contar pra gente? Uma história. Eu até brinco assim, sabe aquela história que você fala, isso aqui eu vou contar pros meus netos, porque foi demais, assim. Ai, meu Deus, minha memória é péssima, deixa eu pensar em alguma coisa. Ai, tem muita história de, assim, coisa que a gente resolve antes do cliente ficar sabendo. Isso é demais, né? Então, assim, ó, surge algum problema, a gente tenta resolver na hora, ou assim, acaba que é a solução da coisa. Então, já aconteceu muito de... na verdade, eu sou muito crítica. Então, eu vejo algum detalhezinho que tá pra mim tá errado, assim, falo, olha, isso aqui não ficou do jeito que eu queria... tá meio assim, daí a pessoa fala, não, mas eu gostei assim. Foi o que eu mais gostei. Eu falei, então vamos deixar assim, né? Então, acontece. Também não tô lembrando de nenhuma história específica, mas na verdade tem uma história de uma cliente minha que eu não lembro se foi um revestimento que foi errado, se era eu acho que era um banheiro que era pra ser todo polido. E aí a gente acabou pegando todo o acetinado. E foi o que ela mais gostou, assim. Depois eu acabei pensando, nossa, mas veio errado, já estava instalado. Eu falei, meu Deus, nós vamos ter que quebrar tudo. E aí ela falou, eu amei esse banheiro. Olha só. Eu falei, então, se você amou... aquela tá assim, tudo foi certo. De propósito. Eu sabia que ia ficar melhor assim, mas não foi, né? Não foi, mas deu tudo certo. No final sempre dá certo. Mas já teve caso de ter que tirar e pôr outro? Já teve casos. Teve um caso de um cliente recente meu, que a gente comprou um piso para ele colocar em volta da piscina. E aí ele falou, a gente instalou o piso e um tipo de cliente que falou assim, não. Ele falou, não gostei. Ele falou, eu vou tirar e colocar outro. Ele tira e coloca outro. Assim, pode fazer isso. Tem gente que fala, não gostei, mas ele tem que ficar assim, né? Ele falou, vou tirar. Eu falei, olha... ficou bonito, vamos lavar esse piso, vamos limpar tudo, e você vai ver que ele vai ficar legal. E realmente, depois que a gente fez aquela limpeza de obra, ficou muito bom. E daí ele gostou? Ele falou, você tinha razão, a gente precisava... Porque o revestimento, ele vem com uma camadinha de proteção. E aí ele fica meio esbranquiçado, né? Depois que limpa, fica... maravilhoso. Exatamente. Que legal. Eu imagino mesmo que devem ter várias histórias. Na verdade, todo dia é uma história diferente. Todo dia, né? todo dia. Porque a obra, ela é sinônimo de problema, né? Todo dia é um problema. Mas aí a gente acaba que acostuma, né? Mas vira normal, né? Vira uma coisa normal, exatamente. Que legal. Se você pudesse dar uma dica, assim, pra uma pessoa que tá começando, faz quanto tempo que você tem o escritório? 7 anos. 7 anos, gente. Muita experiência, muitas histórias, né? Algumas. Se você pudesse dar uma dica, de repente, pra quem tá começando, ou até pra estudante de arquitetura, assim, o que um arquiteto precisa estar sempre atento? O que ele precisa sempre fazer pra ter um escritório de sucesso, para conseguir, né, chegar lá naquele momento que você se torna satisfeito com o seu trabalho, com os seus clientes? O que você acha que é super importante nesse processo? Eu acho que é super importante você ser um gestor de pessoas, porque a gente tem que lidar com muita gente no nosso dia a dia, né? Porque na faculdade a gente tem um ideal, assim, que na vida real é totalmente diferente. De que vai chegar um projeto, a gente vai fazer do jeito que a gente quiser e vai devolver pronto. E ficou tudo lindo. Clean. Mas não é assim. Tem muito vai e volta de projeto e vai e volta na obra também. Por algum problema técnico a gente tem que rever e tudo mais. Ser um bom gestor de pessoas. Isso a gente aprende com o tempo, né? A faculdade também não ensina. Às vezes até um psicólogo, né? Inclusive eu fiz uma pós que foi uma psicóloga que nos deu aula sobre isso. E ela só atende arquitetos e engenheiros. E ela que, na verdade, é uma coisa que a gente faz sem perceber.
E ela que nos falou, olha, vocês são os maiores gestores de pessoas, vocês têm que lidar com o cliente, com o pintor, com o encanador, eletricista, mestre de obras. Não é só com o cliente, né? Não é só com o cliente é só uma pontinha do iceberg. E essa questão que ela trouxe é para vocês conseguirem lidar melhor com as pessoas. Lidar melhor com as pessoas e ter uma linguagem clara com o cliente para alinhar essas expectativas que você falou comigo no começo, né? Você tem que se impor com os prestadores de serviços e também receber deles a experiência que eles têm para nos trazer, porque é muito grande, né? Eles sabem muito da área deles. E às vezes são resistentes para algumas novas ideias, então a gente tem que se impor nessas situações e apresentar soluções. Enfim, é uma comunicação que tem que estar sempre muito clara, assim, entre nós e os prestadores de serviço e entre nós e os clientes. O arquiteto, ele é um solucionador de problemas, né? Então, acho que a dica é essa, assim, isso é persistente, né? A gente tem que bater de frente com os problemas. Mas eu acho que a maior dificuldade é mesmo lidar com pessoas. Né? Uhum. Eu acho que é o que a gente tem que ter essa... A gente não, vocês, né? Que legal. Não é? São muitas pessoas e muitas pessoas diferentes, né? E tem um X da questão que entra, né? Que é o orçamento. A gente tá mexendo com o dinheiro das pessoas. Então é uma coisa bem delicada, assim. A pessoa coloca todo o sonho, todo o dinheiro dela na sua mão, digamos assim, né? Você vai me dizer como fazer isso. Então, as expectativas têm que estar bem alinhadas. Muito legal. Uhum. Muito bom. E aí, tem a questão também, né, de sempre se atualizar. Você acabou de falar que você fez uma pós. Foi pós do quê? Foi pós em arquitetura mesmo. Em arquitetura mesmo. E iluminação. Ah, é? Tem vários arquitetos que a gente já conversou aqui que fizeram uma pós em iluminação. Uhum. A iluminação, ela é muito importante, né? Inclusive pra destacar os revestimentos, né? Também. É importante psicologicamente, esteticamente, energeticamente, né? Ela gasta energia, né? Então, a gente tem que saber especificar os produtos corretos para... Olha, nem tinha pensado nisso também. Tem tudo isso, né? E aí tem a iluminação certa para cada tarefa a ser realizada, né? Então, são muitas interfaces aí da iluminação. Psicologicamente, que você falou, é a questão do quê? De ser mais aconchegante, algum tipo de... Exatamente. Uma luz mais branca, ela te dá mais energia para trabalhar, né? Aquela sensação de dia... Né? Uma luz mais amarelinha já é mais um entardecer, dá um soninho, né? Aquela sensação de relaxamento. Então, tudo isso. Uhum. E da energia? Porque tem também tipos que gastam mais? Exatamente, né? Hoje a maioria das lâmpadas iluminárias são lâmpadas de LED, né? Que são mais econômicas. São mais econômicas, né? Mas antigamente tinha halógenas, né? Ainda são usadas para alguns usos bem específicos, assim, mas a gente, na iluminação residencial e comercial, a maioria é LED. Uhum. E aí você adora colocar também em todo o ambiente, você trabalha a iluminação. Sim. Projeto de interiores, a gente faz iluminação. Acho que não tem nenhum cliente hoje que vai te pedir, eu não quero as luzes, os pontos. Não quero. Não tem, né? Não. Porque faz muita diferença. Não, os meus clientes, na verdade, eles falam assim, eu quero luz, muita iluminação. Eu tenho um cliente que a gente tá fazendo na casa deles, um casal, e eles tinham uma sala e tinham um lustre, assim, em cima da mesa, só na sala de jantar. A gente não consegue enxergar nada, assim, é muito escura essa sala. Falei, ok, então vamos iluminar. E a gente colocou, ficou bem agradável. Eles falaram, agora a gente nem consegue acender tudo, tem muita luz. Mas fica, assim, o ambiente muda muito com a luz, né? Fica um ambiente mais adequado. Legal. Você gosta mais de fazer um projeto do zero ou de reformas? Olha, a reforma, ela é muito problemática. Muita gente deve ter te falado isso, que pode acontecer tudo numa reforma, né? Mas o bom da reforma é que a pessoa, geralmente, ela já mora na casa, então ela já sabe o que não funciona. Legal. Então, a gente já parte por um direcionamento, assim... Mais certo. Mas eu gosto dos dois. Eu faço muita reforma. Lá em Mandaguari eu faço muita reforma. Principalmente projeto de interiores, né? Porque, assim, como os custos da construção são altos, é difícil quem consegue construir e fazer interiores logo em seguida. Então, quando a pessoa me chama para fazer interiores, geralmente ela já mora na casa, né? Então, vai fazer, tipo, os quartos,
ou a área gourmet, muita gente faz a cozinha e tudo mais. Então, geralmente é uma reforma, já tá construída e a gente vai fazer a parte interna ali. É legal, porque daí ela já sabe o que ela precisa, o que ela não precisa, né? Já tá vivendo ali naquele espaço, Exatamente. Né? Então ela já tem uma noção, assim, da necessidade. Mas tem a questão também que tá vivendo no espaço e geralmente as pessoas não saem, né, pra fazer a reforma. Então tem aquele tempo de viver com a reforma, né? É um caos, né? Quem vive com a reforma ali é um caos, é bem estressante, né? Quando é algum cômodo mais fechadinho ali... Fica mais fácil. Fica mais fácil, mas viver na reforma é um desafio. Aí tem que vir os gestores de pessoas, acalmar, né? Falar que tá tudo certo, que é assim mesmo, já vai passar. Aí o arquiteto tem que ser amigo psicólogo. Eu tenho amigas psicólogas que elas falam, você deveria ser psicólogo, porque você faz uma psicologia, assim, na pessoa já. E realmente tem isso mesmo, assim, da gente tentar fazer um meio de campo ali. Muito bom. Obrigada, Alice. Amei conversar com você. Se o pessoal quiser, né, ver seus trabalhos, conhecer um pouco mais, como eles podem te encontrar nas redes sociais? Eu tô no Instagram, alicegarcia.arc, e no Facebook também, Alice Garcia Arquitetura. Aí eles podem ver seus trabalhos lá. Você posta bastante ou não? Eu não posto com muita frequência. Preciso de alguém para mídias digitais, mas vou postando assim, de vez em quando eu faço uma atualização lá no meu feed. E aí tem alguns trabalhos, mas quem tiver interesse eu posso enviar também alguns trabalhos, legal. Né? Pra ter uma ideia de como você trabalha, dos seus trabalhos anteriores. Na verdade você acabou de me perguntar isso, eu não posto tanto, porque tem gente que acha que eu não tô trabalhando, porque eu não posto com frequência, né? Agora eu acabei de lembrar disso. Gente, existe uma vida real, né? Exatamente. É o que eu falo no offline que o bicho pega. Exatamente. O dia a dia a gente não posta. Eu até brinco assim, né? Quando a gente não tá postando, aí que a gente tá trabalhando mesmo, né? Porque não tá dando nem tempo de postar. Mas é isso mesmo que tá acontecendo, assim. É bem corrido o dia a dia do escritório e aí precisa realmente colocar um tempo na agenda pra falar postagem. E aí dedicar a isso, mas não tá rolando. Mas vai rolar. Vai rolar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Isa. Amei conversar com você. Eu também amei. Gente, obrigada pela companhia e até a próxima.